Alô, meus amigos, muito boa noite. Estamos iniciando aqui pela Rádio Guaíba em 101,3 FM, 720 AM, no mundo inteiro em guaíba.com.br, bem como em todas as diversas plataformas existentes, mais uma edição do Arquivo Guaíba. E hoje vamos tratar de duas grandes figuras que são baluartes, que são os principais resgatadores da nossa cultura, ainda lá na década de 40, da criação do movimento tradicionalista gaúcho, do 35 CTG, enfim, tudo isso que nos norteia desde então, desse levantamento que eles fizeram sobre a nossa cultura, com as bases que temos até hoje. Vamos falar hoje em João Carlos Dávila Paixão Cortes, nascido em Santana do Livramento e que nos deixou há 2 anos, aos 92 anos, em 2018. E junto dele, Luiz Carlos Barbosa Lessa, nascido lá em Piratini e que nos deixou no ano de 2002, aos 72 anos. Junto com eles, na fundação do MTG, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, estava também Glauco Saraiva, ao qual vamos rememorar mais adiante aqui no nosso Arquivo Guaíba, suas participações também na Rádio Guaíba em diversos programas. Mas vamos, hoje, focar em Paixão Cortes, que é o laçador. Muitos podem até não saber, não se lembrar, inclusive, que a estátua do laçador aqui em Porto Alegre, ali junto ao aeroporto Salgado Filho, ela tem como inspiração, como modelo, a figura de Paixão Cortes, que certamente encarna, até hoje, evidente, já nos deixou fisicamente, mas os seus ensinamentos, a sua cultura, tudo aquilo que ele nos transmitiu em vida, seguem firmes como cultura gauchesca. Mas enfim, tudo isso para você aqui nesta edição, do Arquivo Guaíba deste sábado, e que terá uma reprise também neste domingo. Você está acompanhando hoje, neste sábado, pode ouvir amanhã, e claro, aqueles que não estão conosco hoje podem estar conosco amanhã, pois vamos reproduzir este Arquivo Guaíba que está no ar agora, também neste domingo, às 11 da noite. Se você está ouvindo no domingo, nosso agradecimento também por prestigiar esta obra, este resgate que estamos fazendo aqui do rádio, não só da Rádio Guaíba, mas também do Rádio Gaúcho, do Rádio Brasileiro, com as figuras que por aqui passam. Bem, vamos começar então a desfilar aqui para os nossos ouvintes, para você que está nos acompanhando. Vamos iniciar por Barbosa Lessa, que fala com Flávio Alcaraz Gomes, aqui no programa Brasil Grande do Sul. Vejam só, ouçam só, melhor dizendo, o Brasil Grande do Sul, apresentado pelo Flávio Alcaraz Gomes, que era um programa do Jaime Caetano Brau, aquele que tinha a condução aqui na Guaíba, mas desta feita é o Flávio que entrevista Barbosa Lessa. Nós vamos acompanhar esta edição do Brasil Grande do Sul do dia 6 de setembro de 1975. Chegando aqui meio atrasadito, mas o nosso Barbosa Lessa, que conforme nós havíamos prometido e com ele combinado sábado passado, aqui voltaria para uma charla com os ouvintes de Brasil Grande do Sul. O Paixão não acordou, pelo menos é o que se depreende por não ter chegado até agora, né, Lessa? Então, Lessa. Mas escuta, tu disseste... Queimou o assado. Tu dissesse... Queimou como é que é? Queimou o assado. Queimou o assado. Ô, Lessa, tu dissesse, quando estava tocando a canção do tropeiro, quando chegasse aqui, que estavas com saudade de São Paulo, né? Por quê? Não, eu estava dizendo que eu estava com saudade da vida mansa de São Paulo. Mas por quê? Porque aqui é uma vida muito agitada. Ele perguntou, é meu cofundador da Sociedade dos Amigos de Caçapava, não é verdade? Diz que nós temos tantos amigos aqui, que os amigos nos puxam para cá, para lá, e a gente faz o possível de estar sempre junto. E como não há esse número de amigos lá naquela cidade de corre-corre, a gente fica mais isolado, mais sozinho, mais esquecido. E por isso eu dizia que aqui o corre-corre é maior, por paradoxal que pareça. A gente corre mais porque vive mais, vibra mais. Tu estás radicado aqui em São Paulo? Não, estou já aqui, vim de malas e bagagens. Faz um ano, mais de um ano que eu estou aqui. E eu gostaria que tu explicasse para os nossos ouvintes como surgiu essa tua ideia de pesquisar junto com o Paixão Cortes. Quanto tempo vocês pesquisaram e como é que está sendo o sucesso do livro Danças e Andanças da Tradição Gaúcha?
Não, o Paixão, começando pelo começo, eu quando vim de Piratini para estudar em Pelotas, no ginásio, eu era muito apegado às nossas coisas tradicionais. Eu tinha 11 anos, foi em 1941. E um fato curioso, por exemplo, a redação, que o meu irmão Agostinho me dava, uma redação, por exemplo, eu sempre torci o tema para um tema regional. Até uma ocasião ele disse, puxa, ele deu como tema a destruição de Herculano e Pompeia. Ele disse, pela primeira vez o Lessa não conseguiu botar um gaúcho na destruição de Pompeia, e até eu fiquei lendo com entusiasmo a redação, porque eu achava que aquele soldado que no fim morre soterrado, que ele ia dizer que aquele soldado de Pompeia era gaúcho. Então eu tinha esse amor às nossas coisas desde aquela época. Quando vim para Porto Alegre, em 47, um dia eu encontro um bando de 7 gaúchos, por casualidade, vim na Praça da Alfândega e estranhei, porque não se via gaúcho em Porto Alegre, a cavalo, de maneira nenhuma, nunca se via isso. Então esses 7 estavam montando guarda aos restos mortais do Davi Canabarro, que vinham para cá. Então eu me aproximei de um deles, o mais estabanado, o mais vibrante. De onde é que tu é, tchê? Eu sou de Santana do Livramento. Eu sou de Piratini. Se precisar de alguma ajuda, eu tô aí. Só que não me avisaram, não pude montar cavalo. Ele disse, onde é que eu posso te encontrar? Perguntou esse dito cujo. Eu disse, olha, eu estudo no Colégio Júlio de Castilhos e trabalho no Diário de Notícias. E ele disse, olha, eu também estudo no Colégio Júlio de Castilhos. Que coincidência. Como é o teu nome? Lessa, Paixão. E lá se foi. Era o Paixão? Era o Paixão. Lá se foi ele. E em seguida, acho que naquela mesma noite, o seguinte, eu estudava à tarde, ele à noite, nos encontramos e já, isso tinha sido em agosto de 47, nós já ali transamos, como se diria hoje, para a fundação para o desenvolvimento do Departamento de Nações Gaúchas, do qual resultou 35. Então, a minha amizade com o Paixão vem daí. O interesse pelas pesquisas foi quando nós fomos ao Uruguai, em 49, e nos apresentaram várias danças gaúchas. E nós, para retribuir, tivemos que tocar um sambinha de caixa de fósforo, porque não tínhamos dança gaúcha nenhuma, que nos comoveu aos hermanos tradicionalistas uruguaios foi o sambinha de caixa de fósforo. Então, que voltamos, não é gaúcho. Que não é gaúcho, porque nós não tínhamos danças gaúchas. Isso foi em 48, aí resolvemos pesquisar. Nós pesquisamos de 48 a 50. Pesquisaram algo que não existia mais. Que não existia. As danças tinham desaparecido, levamos 3 anos pesquisando. Depois entregamos ao 35 9 acetatos com 18 músicas e danças que nós reputávamos as básicas. Com a perspectiva, por exemplo? A chimarrita, tirana, anu, tatu, chula, pezinho, caranguejo, todas essas que hoje são dançadas pelos CTGs. Mas como é que vocês desenterraram essas músicas? Nós desenterramos... As danças, pelo menos. Certo. Nós viajamos de trem, de ônibus, a cavalo, a pé, de qualquer maneira. Começamos aqui por perto e vimos que aqui não havia mais vestígio nenhum. Então terminamos indo cada vez mais longe com pessoas de maior idade, de idade mais avançada. Os nossos grandes informantes eram pessoas de, em média, 60, 65, 70 anos, em Torres, Vacaria, Palmeira das Missões, Santiago, Itaqui, São Luís Gonzaga, também São Luís também estivemos lá, Santo Ângelo. Quer dizer, nessas regiões mais remotas, mais difícil de chegar. Naquela época não havia televisão, nem uma Rádio Guaíba que cobre todo o estado do Rio Grande do Sul. Onde, naqueles rincões mais esquecidos, é que nós catávamos aqueles informantes que ainda se lembravam, velhos gaiteiros, velhos vioneiros, às vezes até com pessoas de 102, 110 anos de idade, como foi o caso de uma senhora de Canguçu, que tinha 102 anos de idade, me lembro perfeitamente das informações que dava.
E dali, após 3 anos pesquisando tudo isso, nós conseguimos ver o que é que era realmente representativo, o que não era representativo, e entregamos esse material, desse patrimônio, diria eu, hoje é o 35, e através do 35 CTG, os demais CTGs foram divulgando. E essas danças e contradanças que vocês, insisto no termo, ressuscitaram, são hoje dançadas e contradançadas da mesma maneira que o eram? Olha, com grande surpresa, eu vejo, por exemplo, há pouco tempo eu estive em Cachoeira do Sul e vi um grupo de dança do CTG de lá dançar exatamente como nós entregamos. O Ginásio Nossa Senhora da Glória aqui, com um conjunto de crianças de 10 a 12 anos, exatamente como nós entregamos. Eu diria que está meio a meio, quer dizer, metade conserva e outra metade tem muito interesse em melhorar, aprimorar e vai contribuindo. O que eu não acho mal, porque depois de 25 anos dessas danças entregues, não se pode impedir que o povo dê a sua contribuição. O provável é que daqui a 50 anos, 60 anos, já tenham sido recriadas pelo povo essas danças, porque elas não são, veja-se bem, concluo, não são do Lessa, não são do Paixão. Essas danças são do povo gaúcho e o povo é que sabe o que fazer com elas. Boas informações do Barbosa Lessa. Nós já ouvimos dele a canção do tropeiro. Barbosa Lessa, tu és convidado para sábado que vem tomar outro chimarrão aqui com a gente, transmitindo simultaneamente essa tua cultura, esse teu conhecimento a todos que nos ouvem, não só no Rio Grande, como em todo o Brasil. A repercussão desse programa tem sido tamanha que agora vieram as estações de televisão do Rio de Janeiro convidando o Jaime Caetano Brau, Rio e São Paulo, para fazer um programa nacional. Seguimos com o nosso Arquivo Guaíba, agora para ouvirmos mais um pouco de Barbosa Lessa, conversando com Amir Domingues, no programa Adubos Trevo, o talk show da família gaúcha. Adubos Trevo com Amir Domingues, também do ano 75, no dia seguinte ao 21 de setembro de 1975. Barbosa Lessa, conversando com Amir Domingues. No ar, o programa dos Adubos Trevo. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba. A apresentação de Amir Domingues. Bom dia, ouvintes. Nós estamos nesta semana, a Semana Farroupilha, tratando no programa dos Adubos Trevo de temas que digam com a tradição, com a cultura, com a nossa gente, com o espírito farroupilha. O nosso entrevistado de hoje é o escritor Barbosa Lessa. Barbosa praticamente dispensa apresentações. Isso não é um chavão do apresentador do programa, é que realmente Barbosa Lessa é um nome muito conhecido aqui no estado. Ele é autor de vários livros e trabalhos sobre a cultura do Rio Grande do Sul. E, para citar apenas alguns, nós lembramos Primeiras Noções de Teatro, O Crime é um Caso de Marketing, Os Guachos, que é um romance de Barbosa Lessa, Manual de Danças Gaúchas, em coautoria, né, o Barbosa com o Paixão Cortes, né, é uma parceria. E o Barbosa está agora preparando o Rodeio dos Ventos, que será lançado ainda este ano. Barbosa, a ideia é falar um pouco sobre a cultura rio-grandense. Eu conversava um pouquinho antes de entrar aqui no estúdio da Rádio Guaíba com o Barbosa e pedi a ele que me desse um esquema de condução do programa. E ele me disse apenas o seguinte: índio, luso-brasileiro, jesuítas, açorianos, alemães e italianos. Então é sobre isso, sobre a importância que essa gente trouxe para a cultura rio-grandense, que nós vamos oferecer alguns momentos de convívio aos ouvintes da Rádio Guaíba com o escritor Barbosa Lessa. Barbosa, vamos iniciar. Inicio com o meu bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba, do programa dos Adubos Trevo, desejando que esses minutos de convívio, uma pena que não seja um diálogo bem mais amplo com os meus patrícios conterrâneos, seja útil para uma melhor compreensão da nossa cultura, ainda mais nessa semana em que estamos bastante voltados para o nosso passado e a nossa tradição. Você, recuando no tempo, chegaria em que ano para dar início assim ao assunto e a partir do índio? Bem, mais ou menos 8.000 anos, né? Há 8.000 anos. Seria os 6.000 anos antes de Cristo,
mais 2.000 anos agora. Seria mais ou menos a época em que por aqui chegaram os primeiros seres humanos, os primeiros que nós chamamos índios. Já é um nome meio complicado, porque ele se refere às Índias, né? Quando ele diz por aqui chegaram, está desde logo pressupondo que não existia ninguém e que de repente começaram a chegar. Da onde? Isso aí é uma dúvida. Provavelmente através lá do Estreito de Bering, no norte, gente asiática que tenha vindo ao continente americano e venha descendo até chegar aqui ao sul. Agora, o que mais nos interessa, para não irmos tão longe, provavelmente a maior migração, a principal migração aqui foi a Guarani, que deve ter começado o seu movimento a partir do Alto Paraná. Vieram descendo pelo Rio Paraná, Rio Uruguai, e sempre com a característica de procurar os vales férteis de rios. Deve ter vindo uma primeira migração pelo sertão e outra pelo litoral. Essa do litoral vendo Cananéia, Araranguá, até se encontrarem, essas duas correntes se encontraram na altura de Rio Pardo, Cachoeira, mais ou menos. Era um povo agricultor, com uma agricultura bastante desenvolvida. Ele não lutava para se apoderar, para escravizar a gente, não havia esse interesse. Não havia uma dominação militar, como por exemplo os incas, mas faziam questão de dominar um território fértil. Então, se havia um território fértil e havia uma outra tribo ali já ocupando, alijavam aquela tribo, tomavam conta do território. E geralmente terminavam aculturando, atraindo esse anterior inimigo. Não havia tanto a guerra, mas o interesse pela posse de um território fértil. Uma busca de assimilação e uma tentativa de fixação na terra. Não, a fixação temporária, porque o Guarani era imigrante, ele aproveitava a terra enquanto ela fosse fértil. 4, 5 anos, não havia os adubos trevo naquela época. De fato, era uma deficiência. Uma deficiência. Então, ia após 3, 4, 5 anos, ia para uma outra área fértil. Nessa ocasião que havia necessidade de, se já ocupada, mandar para longe aquela gente. Bom, o índio que deixou de importante para a cultura do Rio Grande do Sul? Pois isso aí tem sido pouco estudado. E o índio tinha uma grande característica, toda a sua... O índio, vamos falar, não vamos entrar em detalhes, isso não é uma palestra para os entendidos na matéria. Então, ao falar índio, havia vários tipos de índio, mas vamos então pegar um tipo padrão, aquele que mais tem influenciado aqui. A sua cultura material era bastante inexpressiva. Não havia do parte do índio o interesse de acumular riqueza, de produzir além do que necessário. Ele fazia muito mais questão de uma vida espiritual, de um convívio humano. A prosa dava muita importância à eloquência, valores mais espirituais do que materiais. Nesses valores espirituais, quais as características principais dos indígenas que estavam aqui? Bem, eu acho que a característica principal é uma visão cósmica da natureza, uma visão... o homem não como centro da natureza, mas o homem como uma parte importante da natureza, tão importante como o vegetal ou o animal. O cristão, por exemplo, ele se sente... O homem cristão, ele acha que o homem é o centro da natureza. Então, com direito de se apossar do vegetal, se apossar do animal. E o índio, absolutamente não. Ele se considera uma parte da natureza, não a mais importante. E deve conviver com as demais partes num absoluto princípio de respeito mútuo. E de equilíbrio. Com um senso de que, destruído o vegetal ou destruído o animal, há uma quebra do equilíbrio. Isso tu encontra no índio americano praticamente todo, com exceções. O Inca, o Azteca, mas o nosso, por exemplo, que a gente chama o pele vermelha, vamos dizer, o pele vermelha, o índio da Patagônia. Então é uma distância continental. Esse senso de equilíbrio da natureza é predominante. Os ecologistas de hoje devem buscar muito dos índios de ontem, em termos de preservação do meio ambiente. Se bem que o ecologista de hoje ele tem uma visão intelectual da coisa, e o índio é uma visão religiosa, é muito mais profunda. Vamos para os lusos brasileiros. Completando, sim,
o que nós, às vezes, o índio não deixou influência nenhuma aqui. Eu acho que o índio, porque não se vê a cerâmica indígena, não se vê a tecnologia indígena, mas o temperamento do homem rio-grandense está muito marcado pelo índio. Por exemplo, pegando também o homem rio-grandense muito genericamente, um padrão assim, o homem do campo, ele dá uma extraordinária importância ao nosso pelo duro, ao convívio, na beira do fogo, o mate, o chimarrão na volta, picando fumo, proseando. Isso é um bem fabuloso, mais do que ter riquezas. Então, aí eu acho que está uma influência indígena. Além de outras coisinhas, como, por exemplo, na civilização, na cultura indígena, o homem lida com o animal, a mulher lida com o vegetal. Quando tu, Almir, nossos colegas aqui da Rádio Guaíba querem fazer uma reunião com os amigos, faz o churrasco, e quem faz o churrasco é o homem, não é a mulher. A mulher, para a visão nossa, a mulher é incapaz de fazer um churrasco bom. E aí está tratando com a caça. Então, até nós mesmos, com o nosso grau de anel de doutor no dedo, nós temos muito do índio na hora de fazer o nosso churrasquinho. Ou seja, nós temos uma herança indígena na maneira de nos conduzirmos aqui no estado do Rio Grande do Sul, do tipo padrão do gaúcho. Sim, o tipo mais... O próprio fogo de chão, esse atrativo que tem o gaúcho pelo fogo de chão. Então há uma recepção no Palácio Piratini, ou há uma recepção na empresa onde eu trabalho, a Corsã. Lá tem o nosso galpão crioulo, tem o fogo de chão, e ali no fogo de chão é uma honra que a gente concede ao visitante ilustre de sentar à beira do fogo e ali tomar um chimarrão, exatamente da mesma maneira que o índio Guarani procedia. Confraternização com o cachimbo da paz correndo em volta, só que em vez de ser o cachimbo da paz, é a cuia da paz. E os portugueses? Bem, os luso-brasileiros, vamos chamar, porque o português já sugere aquele que tenha vindo diretamente de Portugal ao Rio Grande do Sul, sem passar pelo restante do Brasil. É o segundo fator que se acrescenta à formação da cultura gaúcha. É o lagunista, é o paulista, o curitibano, que desceu para o sul, e desde o momento em que aqui proliferaram os rebanhos e surgiu o cavalo, a mula, o gado, o índio, mais a planície, o gado, foram criando esse tipo gaúcho, do homem pastoril nosso. E os aportes culturais trazidos pelos demais segmentos foram gradativamente se agauchando, e quando ele estava se agauchando, na verdade ele estava se indianizando. É o aquerenciar? Estava se aquerenciando. Aquerenciando com sentido telúrico muito forte, porque a terra gaúcha ela é extraordinariamente forte. Não só falando a terra, como o clima, o vento, que eu me referia no título desse meu próximo livro, O Rodeio dos Ventos. O vento marca o nosso temperamento de uma maneira diferente de qualquer outra região. Então, o luso brasileiro, aqui chegando, em contato com a planície, com o vento, com o frio, com o calorão, com o temporal, com o vendaval, e tendo que aprender através do índio como sobreviver nessa região, que tipo de alimento extrair do campo, da mata, do rio, ele foi se identificando com essa paisagem forte e se tornou também um tipo forte. Criando um tipo novo de ser humano. Um tipo novo. Um tipo diferenciado. Um tipo diferenciado. Não se pode dizer que é melhor ou pior do que de outras regiões, mas bem diferenciado. Nós vamos fazer uma pequena pausa neste fogo de chão para a apresentação da mensagem da Adubos Trevo, que participa também do programa, eis que o patrocina e, desta forma, enseja a apresentação do programa. Adubos Trevo. Os fabricantes dos adubos e corretivos Trevo e a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul convidam os ouvintes a prestigiarem a abertura oficial da exposição Feira de Plantas, Ferramentas e Material para Jardinagem, que se realizará às 10 horas da manhã de hoje, integrando a programação do 20º aniversário do Jardim Botânico de Porto Alegre, cuja localização é na Avenida Salvador França, 1427. Adubos Trevo convida ainda os clientes do Conjunto Comercial de Canoas a receberem hoje e amanhã, no referido conjunto, pequenas mudas que serão distribuídas gratuitamente
em comemoração ao Dia da Árvore. Barbosa Lessa, já no Rio Grande do Sul, o índio, com todas as características que você expôs, a presença do luso brasileiro, esta formação de um tipo diferenciado, já o gaúcho, e em seguida a chegada dos espanhóis. E com a chegada dos espanhóis, a importância dos jesuítas na cultura do Rio Grande do Sul. Isso aí é um tema, o espanhol, o português, o jesuíta, é um tema bastante difícil do leigo apreender, a não ser quando ele começa a ver dois polos de uma estrutura que nem sempre tem sido enfatizada. Você vai se surpreender um pouco, é Potosí, na Bolívia, e Minas Gerais. Se nós atentarmos para Potosí, no antigo vice-reino do Peru, e as nossas Minas Gerais, começa a coisa a esclarecer. Porque a primeira grande riqueza econômica surgida na América foi a prata, em Potosí, num monte fabuloso, pura prata, que se pensava inesgotável. E extraía-se essa prata, mas ela precisava ser conduzida de Potosí para Lima, de Lima, Porto de Carial, e aí para a Europa. Como é que conduzia? Conduzia inicialmente no lombo do índio, mas não era o transporte ideal. Então se precisou de mulas, e essas mulas onde dá prata, onde dá ouro, onde dá minerais, geralmente são terras estéreis para a agricultura ou para a pecuária. Então tiveram que essas mulas serem buscadas na região paralelo 30, vamos dizer, que vai desde Entre Rios, Santa Fé, uma parte do Rio Grande do Sul. Daí começaram os espanhóis a munirem as minas de prata com mulas da região pampiana. Quando essas minas se esgotaram, lá começaram as nossas minas de ouro no Brasil. E então o fluxo recomeçou daqui do Rio Grande do Sul, através do Paraná, São Paulo, fornecendo mulas e couro para as nossas Minas Gerais, Rio de Janeiro, exportação. Nessa ferradura, vamos dizer, que começa lá na Bolívia, desce ao Pampa Argentino, forma um U aqui no Rio Grande do Sul e começa a subir pelo norte, havia dois pontos cruciais que era onde se encontravam essas correntes, a espanhola e a portuguesa, que é Assunção do Paraguai e São Paulo. O choque se fez nessa altura, a partir de Assunção com os padres jesuítas espanhóis e a partir de São Paulo com os bandeirantes. Então, quando entra o jesuíta no Rio Grande do Sul, ele já está em conflito com o bandeirante. Da mesma maneira, quando entra o bandeirante, ele está em conflito com o jesuíta. Ambos dando muita importância à participação do índio com uma força-trabalho essencial. O bandeirante conquistando mais pela força e o jesuíta conquistando pelo amor, pela catequese, pelo cristianismo. O índio como polo da questão, ali no meio dessas duas forças, e, como eu já disse na parte inicial, influindo muito mais do que sendo influído. Então a influência do índio sobre o jesuíta espanhol foi enorme, apesar de a gente ter a ideia de que o jesuíta que catequizou o índio. Mas o índio aqui foi impondo seu modo de ser, recebendo a tecnologia. Por exemplo, a tecnologia da estância, a maneira como criar o gado, provavelmente foi introduzida pelo jesuíta, mas o índio dando a sua colaboração, a sua contribuição para o desenvolvimento dessa técnica. Os jesuítas começaram ali pelas nossas missões, entraram pelo noroeste. Houve todas aquelas tentativas, uma civilização que chegou a se desenvolver bastante, aquelas igrejas, que ainda hoje nós temos a ruína de São Miguel, mas no fim foram expulsos e ficou o nosso índio ainda já sem a sua cultura anterior, mas sem ter assimilado a outra, num processo de lenta degradação e como uma carne de canhão muito
utilizada em todas as nossas guerras de fronteira. O desaparecimento do índio como elemento forte de formação étnica está justamente nesse choque. Nas guerras que levaram quase 200 anos, então havia a guerra do missioneiro contra o índio cavaleiro, o índio minuano, havia a guerra do espanhol contra o português, havia depois a Revolução Libertária aí do Prata contra o espanhol, a nossa Revolução Farroupilha contra a política luso anterior. E o índio sempre bucha de canhão. Sempre bucha de canhão, era o elemento básico para tudo isso. Eis que de repente entra uma nova corrente aqui no estado, os açorianos. Há uma diferença básica entre portugueses e açorianos. Qual é, Barbosa? Bem, quando a gente diz português, é o português do continente. E o açoriano é aquele que veio do arquipélago dos Açores, assim como Montevidéu foi povoada por espanhóis das Ilhas Canárias. Eram ilhas que estavam muito povoadas e com pouca possibilidade de terra, então foram transmigrados casais, não pessoas avulsas, não solteiros, casais que vinham colonizar ou Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Bom, os Açores eram colonizados pelos portugueses. Os açorianos que vieram para o Brasil já eram segunda, terceira geração desta colonização portuguesa? Bem mais. Bem mais. Bem mais. Já era um tipo completamente diferenciado do português que ensejou essa penetração luso-brasileira aqui no estado. Alguma coisa, porque o próprio português assim como nós aqui no Rio Grande do Sul temos o gaúcho da Serra, que é bastante diferente do gaúcho da fronteira, e temos o pessoal do litoral, que é bastante diferente lá da margem do Rio Uruguai, também o continente português tinha suas diferenciações, o minhoto, o alentejano, ribatejano com as suas características, e o açoriano também com características próprias, acrescido de uma dedicação bastante grande à pesca. E qual foi a contribuição mais forte dos açorianos para a cultura rio-grandense? Talvez algumas técnicas de pesca, a maneira de fazer canoas, mais ligado à pesca, ao rio, ao mar, porque na hora que ele entrou no campo ele sofreu o mesmo processo de adaptação ao costume índio, a começar pela agricultura índia, que dando um passinho mais adiante, o alemão quando veio aqui, o italiano quando vieram aqui, eles tiveram a primeira coisa para sobreviver, tiveram que se acaboclar, se indianizar, porque a técnica de agricultura aqui não era a mesma que traziam da Alemanha. Tinha formiga desgraçada, tinha a erosão, a nossa erosão aqui por esse clima que eu falei. O índio apenas furava a terra com saraquá, ele não usava o arado, se negava a usar o arado. E o arado ele cria uma erosão. Sim, para forte. O índio o arado era um elemento destruidor do meio ambiente. Destruidor. Nós já falamos e fechamos o ciclo étnico que compõe o atual Rio Grande do Sul. O Barbosa citou a chegada dos alemães e dos italianos. Bem depois, né? Bem depois, né? Mas fechando as correntes étnicas que deram esse caldeirão que gerou o gaúcho. Sim. O gaúcho de hoje. Como é que você vê o gaúcho de hoje? O gaúcho de hoje é como o homem de hoje no mundo inteiro. É um mosaico de temperamentos, um mosaico de culturas que você vai encontrar em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio e tudo mais. Mas há aqui esse elo cultural muito forte, que é a figura do gaúcho, do homem do campo, do homem pastoril, interligando mais ou menos todas essas correntes formadoras. Há, de fato, uma certa mitologia em torno do gaúcho. É um gaúcho, hoje o gaúcho cultuado, ele é afastado da nossa realidade histórica, mas com uma grande força mítica, uma grande força agregadora, integradora de todas essas correntes, num trabalho político, no sentido exato da palavra, muito impressionante, como um melting pot desse, uma confusão de tantas raças, no fim está convivendo muito bem, através de elementos, veja bem, elemento que é nacional dentro do Rio Grande, o churrasco, o chimarrão, coisas trazidas pelo índio e que não foram trazidas nem pelo luso brasileiro, nem pelo jesuíta, nem pelo açoriano, nem o alemão, nem o italiano. Veja como é forte a força do nosso índio aqui.
Para finalizar, Barbosa Lessa, que lição esta formação cultural oferece para nós nos dias atuais? Que lição? Essa formação? Eu acho que, havendo fraternidade, o homem comum, ele tem uma espécie de um sexto sentido para ver o que é bom, o que deve ficar e o que não deve ficar. Essa é a grande sabedoria popular, que é traduzida tecnicamente pela palavra folclore, sabedoria do povo. Então, aqui se percebeu que nessa fraternidade, do fogo de chão, na fraternidade da camperiada, do convívio, ao menos, num galpão, todos aqueles puderam chegar e dar a sua contribuição para uma vida mais tranquila. Graças a Deus passaram essas fases de guerras, de revoluções, de conflitos políticos. Estamos vivendo hoje muito mais sabiamente, nós gaúchos, e acredito que pela colaboração que cada uma dessas correntes trouxe, nenhuma sobrepujando as demais, todas se confraternizando e adotando a simbologia no terreno mítico do homem do campo, pastoril, que é uma figura simpática, uma figura interessante, uma figura digna. E que deve, nesta semana, mais do que em qualquer outra época do ano, ser lembrada. Ser lembrada. Barbosa Lessa, muito obrigado pela sua contribuição ao tema que a Rádio Guaíba se propõe a abordar nesta semana, na apresentação dos programas dos Adubos Trevo. Muito obrigado mais uma vez a você, muito obrigado aos ouvintes pela atenção, muito bom dia a todos. Agora, vamos de Barbosa para Paixão. João Carlos Dávila Paixão Cortes, que nos deixou há 2 anos, aos 92 anos de idade, o grande Paixão Cortes, e é ele que vai falar a respeito da valsa, a ligação da valsa com a nossa música gauchesca. Ouçam só, interessante, esse depoimento de Paixão Cortes no Domingo com Paixão Cortes, fazendo um especial sobre a valsa, no dia 18 de agosto de 1985, aqui na Rádio Guaíba. Mas mesmo antes da valsa adquirir a sua universalidade, predominava em Paris as contradanças, as modas das contradanças. E Paris era o foco de radiação. Mas havia uma reclamação dessas características de formalismo. E na época, um cronista reclamava e dizia: toda dança deve ter caráter. Nossas danças de figura, sem caráter nem expressão, constituem o jogo de pés mais artificial e mais ridículo. A vazia mudança de lugares, a alterar dessas figuras geométricas mortas, não é mais do que um puro mecanismo. A verdadeira dança deve ter alma, deve expressar a paixão, deve imitar a natureza. Por isso que os escritores dessa época louvaram muito, com muito entusiasmo, as danças de giro dos alemães e, de um modo especial, a valsa quando ela surgiu. Mas a valsa e outras danças de pares enlaçados já eram populares entre os germânicos desde o século XVI, mas não haviam podido conquistar nem Paris, nem tampouco Madrid, porque naquela época predominava o fandango.
Mas a valsa foi vista dançada em 1580 na casa dos Fugger, em Hamburgo, enquanto realizava-se uma viagem através da Itália, segundo registra Kurt Sachs em sua História Universal da Dança. E o autor descreve a dança com características bastante curiosas para a época, no qual os dançarinos se abraçavam tão estreitamente, pondo-se mutuamente as mãos sobre as costas, que os rostos se encostavam. Naturalmente, para a época, era um atentado até mesmo ao pudor, mas a característica da valsa deu com que este tema, em 1551, o Conselho Municipal de Köln anotasse que há pouca recomendação deste tema coreográfico, já que os homens beijavam desavergonhadamente as mulheres, nas quais as damas se comportavam de maneira estranhas, mas a valsa continuava alegre, em giro, e foi conquistando não só as regiões da Alemanha, mas também se estendendo por toda a Europa. Daí o motivo por que a valsa encontrou tamanha resistência nos salões aristocráticos de Paris. Na própria Inglaterra, aliás, a entrada da valsa foi lenta, e somente em 1812 se estabeleceu definitivamente nos salões senhorais, pois se proibia até mesmo que as princesas que a dançassem, para que não flutuassem intoxicadas de amor nos braços dos oficiais. Pois, continuando a história da valsa, em Paris, por muito tempo, ela não conseguiu, senão, figurar entre partes da quadrilha com o nome de balancê, pois, até então, era aquele formalismo das contradanças. O balancê limitava-se a um lento e fugidio movimento dos pares em rodas que, tomando a dama pela cintura, faziam girar, e que, de certo modo, neste século, criou até mesmo um certo escândalo, pois feriam as características fundamentais dos minuetos e das contradanças. Bastante expressivo é aquele episódio parisiense de 1811. Em um banquete da Casa Imperial, Napoleão Bonaparte perguntou ao conde de Henckelt von Donnersbach por que não dançava. Respondeu o conde que não conhecia as danças francesas. E o imperador, com desdém, cuspiu à frente do visitante ilustre. Mas a sabedoria de Napoleão um dia teria fim. Waterloo marca a derrota de Bonaparte
e a subsequente ocupação da França pelos exércitos estrangeiros. Nada menos de 150 mil soldados ocorreram à França conquistada, trazendo a ela seus usos, seus costumes, suas cantigas e suas danças. Entretanto, realizava-se em Viena o Congresso das Nações Europeias, com a finalidade de reorganizar a política e a geografia da Europa. Esta finalidade do conclave não atingiu tanto como se esperava, mas é bem verdade que 100 mil estrangeiros ocorreram a Viena e ficaram enlouquecidos pela vertigem das valsas. E daí, nos banquetes, nas festas populares, por 5 meses, estes estrangeiros, estes delegados, dançaram a fio a valsa. Terminado o congresso, esses 100 mil estrangeiros levaram as suas valsas, essas valsas que aprenderam, para as suas nações. E as capitais dos povos latinos readquiriram assim, com esta característica, a paixão, caráter de danças enlaçadas que até então pouco conheciam. A rotação da valsa proporciona a todos a alegre sensação de perder-se no espaço. Pois o espaço é redondo, cosmo e terra redondo. A dança circular era a datação do homem ao infinito, tal como se apresentava no horizonte ou no firmamento. No caos do infinito, que envolvia com seu prazer aos bailarinos, ameaçando-os igualmente, o homem era o único arrimo da mulher. E esta era, por sua vez, a do homem. E assim, unidos, estavam dançando a valsa, se transportando para o infinito. Quando a valsa começou a chegar nas capitais latinos e nos grandes centros, nas cidades, e depois foi tomando lugares também nas pequenas cidades do interior do Rio Grande do Sul, ela abriu o caminho, por assim dizer, das danças enlaçadas até então desconhecidas. E é curioso o registro que se faz aqui com referência a Sesimbra Jacques, que escreveu sobre assuntos do Rio Grande do Sul e que ele, em um tópico referente às festas do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte: entre as altas classes, o fandango, que até pelos anos de 1839 e 1840 ainda era muito usado, foi sendo substituído pelas danças vindas da Europa, como o reel, a gavota, o sorongo, o montenegro e a valsa. E a valsa vienense, europeia, adquiriu aqui sabor de querência, através da instrumentação e do espírito da alma do gaúcho. E perfume de maçanilha, e os instrumentos do acordeão e a maneira de tocar fizeram com que a valsa aqui se tornasse o que popularmente nós conhecemos a valsa campeira. Valsa campeira que os gaudérios do pago tocavam e ainda se canta e se dança assim. Pois a valsa abriu caminho para os temas coreográficos enlaçados,
pois até então, no Rio Grande do Sul, dançava-se simplesmente o fandango, dança sapateada, os pares soltos, distantes uns dos outros. E a valsa aproximou os pares, abriu caminho para as danças enlaçadas. E até hoje é um tema, um ritmo apreciadíssimo nos bailes campeiros do Rio Grande do Sul e tem adquirido características cada vez mais marcantes da alma e do sentimento campeiro do Rio Grande, interpretada às vezes acompanhada de duas cordionas e de um violão, e mostrando a exuberância dos nossos acordeonistas e a preferência de um grande número de gaúchos, especialmente da velha têmpera, quando a acordeona abre e o gaiteiro puxa uma valsa. Bem, nós enfocamos aspectos da valsa no seu sentido universal e a nossa valsinha campeira aqui. Ilustraram a parte do pago, música de Miguel Lima, Miguelzinho, os Trio Charrua e também os Bertucci, mostrando assim as características bem típicas da valsinha campeira do Rio Grande do Sul. Até domingo que vem, buenas e graças. E falávamos que ele é o laçador, não é? Então vamos acompanhar Paixão Cortes em um depoimento aqui a Guaíba sobre a estátua do laçador. Na realidade, a importância do laçador está na obra do grande escultor Caringe, Antônio Caringe. Eu tive esse privilégio de conviver com este artista rio-grandense e ter essa oportunidade de dialogar e apreciar a sua sensibilidade artística e também a preocupação de eternizar uma figura da sociedade rural rio-grandense, que é o laçador. Ele não é uma figura do passado, ele está presente no dia a dia, nas estâncias, na convivência do meio rural e também nas festividades do culto às tradições, laçando ou a pé ou a cavalo, não é? Então, é um momento de muita alegria ver que um símbolo que está vivo foi escolhido para representar a figura maior da capital gaúcha, porque Porto Alegre era, indiscutivelmente, e sempre foi, a capital rio-grandense, mas agora, com esta figura símbolo do laçador, ela adquiriu um outro sentido, e o público que elegeu diz bem da importância. Me preocupa uma coisa, é que a figura original que o Caringe concebeu, e que eu posei com as minhas roupas típicas de homem rural, de campeiro, né? Estão desfiguradas nessa estátua que está aí presente no sítio do laçador. Então eu já me dirigi ao senhor prefeito, já tive a oportunidade de conversar com ele, da necessidade de que se repare essas incorreções que os vândalos fizeram, deturpando a figura criativa e correta do Caringe. Então, eu acho que a imprensa começa a publicar fotografias de página inteira hoje, os artistas reproduzem incorretamente e a figura simbólica do laçador começa a ser prejudicada, fantasiosamente deturpada. Então, eu acho que nessa semana que se comemora o aniversário da cidade, há necessidade de uma retomada para que não só a figura do laçador seja restabelecida com as suas características originais de arte, mas também o próprio sítio do laçador tem uma série de incorreções ali de texto e etc. Mas isso tudo, certamente, o senhor prefeito e a comissão responsável por esta área, tanto da prefeitura como do patrimônio histórico, saberão breve estabelecer em definitivo para que o laçador readquira as suas características peculiares e originais e verdadeiras e que
Porto Alegre tenha no sítio do Laçador uma continuidade representativa muito grande. Muito bem, muito obrigado mais uma vez ao Davis Rodrigues, que esteve conosco na edição de áudio, e principalmente a você, amigo ouvinte, que está acompanhando o Arquivo Guaíba, nos prestigiando mais uma vez este resgate de áudios incríveis e históricos que só a Guaíba tem. A todos, uma boa noite, até a próxima. Arquivo Guaíba, a história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba.